Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um sistema é constituído por uma pequena esfera metálica e pela água contida em um reservatório. Na tabela estão apresentados dados das partes do sistema antes de a esfera ser inteiramente submersa na água. Então na tabela nós temos aí a esfera metálica e a água do reservatório, suas respectivas temperaturas iniciais, que são 50 e 30 graus Celsius, e suas capacidades térmicas em calorias por grau Celsius, que para a esfera está marcando 2 e para a água 2000. A temperatura final da esfera em graus Celsius, após o equilíbrio térmico com a água do reservatório, é cerca de, e você tem 4 alternativas para marcar. Vamos lá. O que nós temos aí é uma troca de calor que está ocorrendo entre a esfera e a água, pois eu estou misturando dois corpos com temperaturas diferentes. A tendência é que esses corpos mudem as temperaturas, de maneira que aquele que está mais quente tem a tendência de perder calor e vai baixar a sua temperatura, assim como aquele que está inicialmente mais frio tem a tendência de receber calor e vai fazer com que sua temperatura aumente, até que eles atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico, que é todo mundo terminar na mesma temperatura. Então a ideia é a seguinte: numa troca de calor com um sistema isolado, como a questão não especificou nada diferente, nós vamos considerar o sistema isolado, nós temos que a soma das quantidades de calor dos corpos envolvidos, que no caso é a esfera e a água do reservatório, tem que dar zero, porque um sempre vai perder calor e o outro vai ganhar esse calor. Sempre vai ter um valor negativo, porque representa a perda, e o outro positivo, porque está recebendo. Sempre que eu somo dois valores iguais com sinais opostos, ele sempre vai dar zero. Isso só vale para sistemas isolados termicamente, que é o nosso caso, como a questão não falou nada diferente. Essas quantidades de calor que nós temos aí no sistema são referentes à mudança de temperatura. Por que não mudança de estado físico? A questão não deu informação sobre a esfera a respeito de possíveis mudanças de estado físico, então você não vai levar isso em consideração. Com relação à água, nós sabemos que ela muda de estado físico ao passar por 0 graus Celsius ou 100 graus Celsius a pressão normal. E como ela está a 30 graus Celsius e a esfera a 50, nós já sabemos que o equilíbrio tem que se estabelecer entre esses dois valores, não pode dar fora dessa região. Então, só de perceber isso, uma das alternativas já não é possível. A letra A, que vale 20 graus Celsius, não é uma resposta possível. Mas as outras três estão dentro desse intervalo, são possíveis. Mas não tem mudança de estado físico. Então, o calor que a gente está relacionando nessa igualdade é um calor que a gente chama de sensível, associado à mudança de temperatura, que a gente pode calcular como mc delta θ, onde m é a massa, c calor específico e delta θ é a variação de temperatura, ou quando nós temos a capacidade térmica, que é o nosso caso, é a própria capacidade térmica, vezes a variação de temperatura do corpo. Então, no caso, eu tenho esse calor para a esfera, mais o da água do reservatório. E somando isso tudo, no final tem que dar zero. Então eu vou substituir os valores que a questão me deu e vou resolver. A capacidade térmica da esfera vale 2. A variação de temperatura nós não sabemos, mas toda variação é o valor final, que é a própria temperatura de equilíbrio, que é o que a gente está tentando descobrir, menos o inicial, que para a esfera na tabela consta como 50 graus Celsius. Com relação à água, a capacidade térmica da água do reservatório é igual a 2000 calorias por grau Celsius. A variação de temperatura eu também não sei, mas como eles entram em equilíbrio, eles terminam na mesma temperatura. Mas a água começa a 30 graus Celsius de acordo com a tabela. Isso tudo somado tem que dar zero. Então a gente montou uma equação com apenas uma incógnita, então a gente consegue resolver. Basta aqui a gente aplicar a propriedade distributiva. E aqui fazendo a mesma coisa, né? Quando a gente fizer isso, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, ó. 2 vezes θ, 2θ. 2 vezes menos 50 dá menos
100, mais 2.000 vezes θ, 2.000 θ. 2.000 vezes menos 30 dá menos 60.000. E isso tudo, no final, tem que dar zero. Então eu vou juntar os termos que estão multiplicando θ e os números puros. 2θ mais 2.000 θ dá 2.002 θ. Os números, como os dois estão negativos, eu somo os valores e eles mantêm o sinal. E depois que eu passo para o outro lado da igualdade, eles vão ficar positivos. Então, 60.000 mais 100 dá 60.100. Desse lado da igualdade, negativo. Passando para o outro lado, esse valor fica positivo. Desse jeito. Para a gente descobrir o valor de θ, a única coisa que falta é isolar ele. Como ele está sendo multiplicado por 2002, eu vou ter que tirar esse valor e passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Esse valor ele não dá exato, mas uma boa aproximação, pensando nos resultados que a gente tem como alternativa, é o 30 graus Celsius, gabarito que consta na letra B. Se você reparar, a gente tinha como resolver essa questão de imediato também. Quando eu misturo dois corpos e só há troca de calor apenas entre eles, eu tenho que reparar o seguinte: como a capacidade térmica da água do reservatório ela é muito maior do que a capacidade térmica da esfera, ela praticamente não vai ter mudança na sua temperatura. Então, a gente já consegue levar em consideração que a temperatura da água praticamente se mantém, a esfera é que vai mudando até entrar em equilíbrio com ela. A temperatura da água teoricamente muda? Sim, ela vai aumentar, mas aumenta muito pouco comparado com a da esfera. Então a gente já tinha como definir isso de cara como letra B, 30 graus. No caso aí, a medida que a gente tem está em Celsius.